Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Nós louvamos a Deus por mais um dia. Se inicia mais essa semana. Nós vamos mergulhar na graça de Deus, pedir o seu auxílio, que esteja conosco durante toda essa semana. Hoje, segunda-feira, nós vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em Lucas, no capítulo 11, versículo 29 a 32, Lucas 11, 29 a 32. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria e a graça de ouvir e praticar a palavra. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Como as multidões acorressem em grande número, Jesus começou a falar. Esta geração é uma geração má. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. De fato, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Pois eles arrependeram pela pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, hoje vamos refletir sobre o sinal, sobre os sinais. Jesus, ele vê que a multidão está se acorrendo a ele, e no entanto ele chama atenção para a questão dos sinais, dizendo essa geração má. Por que Jesus diz que a geração é uma geração má? Porque é uma geração que corre atrás de sinais, corre buscando sinais. E até quando o Senhor fala da vinda do Filho do Homem, ele diz, cuidado, que muitos sinais vão aparecer. Então quem fica à procura de muitos sinais, milagres, prodígios, coisas grandes demais, maravilhosas demais, qual é o risco de errar o caminho? Qual é o risco de não perceber quem está por trás desses sinais? Porque também o mal pode fazer sinais, falsos sinais ele pode fazer. Então nós temos que ter bastante atenção nos sinais e se eles nos apontam para Deus e se eles são de Deus na nossa vida. Esses são os sinais que realmente o Senhor está nos dando. E hoje, de forma especial, o sinal por excelência, que é a palavra, que é a pregação e a palavra. Jesus, ele é o sinal por excelência porque ele é a palavra do Pai encarnada. Pela palavra, pelo seu verbo, ou seja, por Jesus, o Pai criou todas as coisas. Nele somos, vivemos, existimos. Então, os sinais que o Senhor nos dá, nós temos que prestar bastante atenção para não errarmos, não sermos seduzidos por falsos sinais ou corrermos o risco de ver uma fé somente querendo ver sinais, manifestações de Deus, ações de Deus. A oração tem que ser sentida, tem que arrupiar e tal. Não. Precisamos aprender a contemplar os sinais de Deus nas pequenas coisas. Lembra do sinal do Emanuel? Os judeus não acreditaram em Jesus. Muitos, a grande maioria não acreditou em Jesus. Mas o Senhor tinha mandado, através do profeta Isaías, dizer qual seria o sinal. Isaías capítulo 7, versículo 14. Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. O sinal seria uma jovem, uma menina, uma virgem. Ou seja, um sinal bem íntimo, um sinal bem difícil de ser percebido. Preciso ter a fé para perceber. A virgem vai conceber. E a virgem concebeu e deu à luz. Infelizmente, muitos não viram o sinal. Os sinais de Deus são, muitas vezes, bem simples, quase desapercebidos, não é? O sinal, quando Maria, já grávida, foi à casa de Isabel, prima de Maria,
Isabel reconheceu naquele dia um sinal da presença de Deus. Isabel já tinha estado com Maria outras vezes, com certeza Maria já tinha ido à casa de Isabel outras vezes, eram parentes. Mas aquele dia, Isabel percebeu que a visita era um sinal de Deus. Isabel fica cheia do Espírito Santo, reconhece que o menino que mexeu, a criança, João Batista, sempre com certeza já tinha mexido outras vezes na barriga dela. Mas aquele dia ela percebeu como um sinal da presença de Deus, que para qualquer outra pessoa poderia passar desapercebido. Mas Isabel, simples e humilde, reconheceu ali aquela visita, um sinal de Deus. Aquele menino que mexe, um sinal de Deus. Os sinais de Deus, nós vemos lá na apresentação no templo, quando Maria e José apresentam o menino Jesus do templo, uma criança recém-nascida. E Simeão vê naquele menino um sinal de Deus. Os sinais de Deus são bem simples. Como lá a brisa que passou lá para Elias, o Senhor que passa numa brisa suave. Então veja bem aqui, quando Maria apresenta o menino Jesus no templo, Simeão reconhece ali o Salvador, o prometido, o Messias. E louve e bendize o Senhor. Ana também reconhece. Mas o que eles estão vendo? Um recém-nascido. Pode adoecer, pode morrer, pode acontecer tantas coisas. No entanto, eles reconhecem ali um sinal de Deus. Lucas capítulo 2. Então ele precisa perceber que sinal é esse que o Senhor está falando para nós no dia de hoje. Ele fala de Jonas, lembra, há pouco dia nós lemos a passagem de Jonas. Ele foi a Nínive e a pregação dele não foi um fracasso, porque Jesus disse, com a pregação dele os ninivitas se converteram. Então o sinal de Jonas é a pregação, a palavra. A Rei do Sul, lá em 1 Reis, capítulo 10, que nos conta nos faz esse relato, a rainha que foi lá para encontrar com Salomão, quando ela foi atraída pela sabedoria, pela fama da sabedoria dele, ela correu para estar com ele e viu que era muito maior do que a fama, tudo aquilo que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha. Sinais de Deus que podem passar por nós e nós não percebemos, passar desapercebidos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ou melhor, João 6,30, lá está de novo os judeus, os saduceus, pedindo a Jesus um sinal, e ali é o discurso do pão da vida. E qual que é o sinal então que o Senhor vai dar? A Eucaristia. Ele disse, está meu corpo, meu sangue, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá essa vida em vós mesmos. E o que é a Eucaristia? Visivelmente, o que nós vemos com nossos olhos? Um pedaço de pão, farinha sem fermento. E é um sinal visível de Deus. Mas tão simples. Enquanto a aparência é tão pobre. Mas é Deus presente. Precisa ter um coração simples, humilde, para reconhecer esse sinal. E aí nós vamos compreender então o sinal também que nós precisamos perceber nos tempos de hoje. Em Marcos, capítulo 16, no final do Evangelho de São Marcos, veja bem o que diz lá o texto, quando Jesus envia os discípulos. Então disse-lhe, ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegaram em serpente, beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuser a mão sobre os enfermos, estes ficarão curados. Mas esses sinais, Jesus disse que vão acompanhar o que crer. Então, qual que é o sinal para que nós possamos crer? Veja bem, ir pelo mundo inteiro e proclamar o Evangelho. É o anúncio do Evangelho. É quem crer na pregação que vai ver os sinais. Esses sinais vão acompanhar quem crer. Mas crer como? Pela escuta do Evangelho. Pela escuta da palavra, pregada e ensinada pela Santa Igreja. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós estamos diante de um sinal. O Evangelho pregado, anunciado. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça de perceber bem esse sinal. De ver esse anúncio no tempo de hoje. De quantas formas, graças a Deus, o Senhor tem anunciado
a sua palavra. Quantos homens e mulheres, quantos sacerdotes têm aí anunciado a palavra nas santas missas, na sua paróquia, na nossa paróquia. A palavra é anunciada, o sinal é o anúncio da palavra que a igreja hoje proclama. Vamos pedir ao Senhor, nos dê a graça de ouvir, crer neste sinal maravilhoso. É esse sinal que é sinal de Deus, para que nós possamos crer, dar o nosso sim, a palavra que nos é anunciada todos os dias. Que esse sinal não nos passe desapercebido, porque ele é sinal do amor de Deus, do poder de Deus no nosso dia a dia. Deus caminha conosco na nossa história. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dê a graça de percebermos esse sinal, de pela palavra crermos. Que a Virgem Maria caminhe conosco, nos ajude, como ela escutou e creu e viveu, também nós possamos, por meio de Nossa Senhora Aparecida, ouvir, guardar, crer e viver a palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.